noite. Hoje vamos estar numa conversa com uma cara bastante conhecida da nossa comunidade. Trata-se do Sr. Luís Mateus, fundador da Mateus Realty. Sr. Mateus, seja bem-vindo ao The Portuguese Channel. Muito obrigada por estar aqui connosco. E hoje vamos falar um bocadinho da Mateus Realty, que este ano está a completar 51 anos de existência. Exatamente. Ora, para falarmos da Mateus Realty, vamos ter que regredir no tempo. E para regredir no tempo, a minha primeira pergunta é se lembra como começou a Mateus Realty e como começou? Sim, olha, em primeiro lugar quero agradecer o seu convite, também agradecer a todas as pessoas que têm preferido a Mateus Realty na compra e venda de propriedades, porque sem eles não há nada para ninguém. Isto começou, eu sempre tive uma costela para o negócio, principia com automóveis e depois mudei-me para casas. Eu tinha um trabalho full-time, portanto, principiei nisso part-time, porque não tinha a certeza se ia dar certo, se não ia, mas foi-se andando e chegou um tempo que eu pensei talvez era melhor ir full-time. No trabalho que eu tinha full-time, eu queria completar pelo menos 20 anos de casa para ter uma pensão de lá. Nos primeiros 15 anos da minha carreira não foi muito fácil, porque eu saía de casa às 10 horas da manhã e entrava às 9 da noite, porque saía de um trabalho e ia para o outro. Mas já sabe que naquele tempo as coisas eram diferentes, e uma criança com 21 anos que chegava ao pé de uma pessoa para vender uma casa, sendo aquele o melhor investimento ou o maior investimento que a pessoa faz, não era muito fácil. Só dei-se muitas voltas, correu-se muitas ruas, deixou-se muitos cartões por todos os lados, até ainda hoje, todos os anos eu mando calendários para fora e já cheguei a mandar 50 mil, 100 mil. E continua a fazer as suas campanhas publicitárias, inclusivamente aqui no Portuguese Channel, e publicamente nós agradecemos imenso. Exatamente, e na rádio, e nos jornais e nessa coisa toda, porque foi a comunidade que me deu a mão para inspirar o meu negócio. Não estou a tirar parte para o português ou inglês ou de qualquer maneira, mas porque a gente precisa de todos, não é? Mas foi eles que prestaram confiança em mim e por este motivo continuo e nunca parei de fazer o advertisement em português, porque, como disse, foi eles que me deram o primeiro passo. 51 anos, são 5 décadas. Qual é o segredo para manter-se no ativo profissionalmente de 51 anos, Sr. Mateus? Paciência. É preciso muito, porque sabe, isto é um investimento grande, não é? Que uma pessoa que faz, e nem todos são iguais, e lida-se com muitas qualidades de pessoas. Há diferentes partes do país, uns têm uma maneira de ver, outros têm outra, e a gente tem que se adaptar ao povo, porque é com eles que a gente vai sobreviver se quiserem continuar neste ramo. E porque nós estamos a falar em adaptação, como é que compara o mercado imobiliário de hoje com o de antigamente e como é que se tem adaptado a essas mudanças, porque calculo que em 51 anos tenham havido várias mudanças? Eu tenho um costume que aquilo que eu principiei continuo a mantê-las. Vamos se adaptando a essas coisas mais modernas, essa coisa toda. É por isso que eu tenho lá o meu filho agora. Para fazer os ajustes, não é? Se tu chegares ao meu escritório, ainda tem lá uma máquina de escrever. Às vezes chega lá da geração mais nova, chega lá e olha para aquilo e não sabe aquilo que é. Mas eu digo, olha, quando o computador vai abaixo, é para continuar a trabalhar, porque se precisar fazer alguma coisa, está ali. Eu tenho os dois costumes. Vou-me adaptando mais ao mais moderno, mas continuo com a minha maneira, costuma-se dizer, if it's not broken, don't fix it. E se vai dando resultado, vamos continuar.
Qual foi o maior desafio que já teve que enfrentar na sua carreira e se algum momento em 51 anos pensou em desistir e se sim, o que é que o fez continuar? Well, duas coisas. Primeiro, eu sempre, como eu disse, eu gostei sempre de vender de negócios, ajudar as pessoas e por este motivo é que eu continuei sempre a manter e nunca tive assim uma oportunidade de dizer havia de deixar isso de mão. Porque eu gosto de ajudar as pessoas e às vezes não é só ganhar o dinheiro, porque a gente não está a trabalhar de graça, não é? Claro. Mas eu sinto-me feliz quando a possibilidade acontece onde eu posso pôr uma pessoa numa propriedade ou numa casa que ele não esperava ou ela não esperava. Especialmente nos princípios da minha carreira, a primeira coisa eu tinha que convencer que as pessoas podiam ter confiança em mim. Porque, como eu disse, eu tinha 22 anos quando eu principiei. E era uma criança, não é? Claro. E quando a gente chegava aqui, as pessoas um pouco... Por acaso, naquele tempo eles eram mais novos do que eu que sou agora, mas para mim já pensava que era uma pessoa de mais idade. E sempre respeitei os conselhos dos realtors que estavam cá há mais tempo. Aproveitei alguma coisa, outros, a gente ouvia, calava-se e se era coisa que se podia usar, usava, se não era, passava à frente. E por este motivo tive muitos realtors de outras companhias que por qualquer razão gostavam do meu feitio. Até por acaso, quando eu principiei, eu liguei um escritório. E esse escritório era no edifício de um advogado. E o advogado disse-me, normalmente eu não gosto de realtors, mas por qualquer razão tu caíste-me em graça. E por isso é que eu vou deixar de trabalhar aqui. Porque às vezes é o feitio. A gente tem que se dar com todas as pessoas, bom ou má, porque precisam deles, não é? E nunca tive assim uma ideia de dizer assim, vou deixar isto à mão. Especialmente, muitas vezes eu lembro-me quando chegou aqui naquele tempo da imigração, porque 75, 76, e às vezes as pessoas chegavam cá ao meu escritório e diziam, eu gostava de comprar uma casa, mas estou aqui só há 6 meses, comecei a trabalhar agora, tinha família com 4, 5, 6 filhos, que isto não acontece hoje em dia. Não é tanto, não é? Claro. E como é que eu posso conseguir comprar uma casa? E às vezes, muitos deles diziam, já fui aqui, já fui ali, eles disseram que eu não posso comprar uma casa senão daqui a 1 ano ou 2, para estabelecer trabalho. E como eu queria ajudá-los, e comecei a pensar como é que eu podia ajudá-los, e perguntei a um casal, o que é que tu fazias antes? Ele disse, eu trabalhava de pedreiro lá em São Miguel e lá. Ele disse, tu podes me dar o nome da companhia onde tu trabalhaste e o número de telefone? Posso. Eu chamei para lá, expliquei o que é que eu precisava e por este motivo eles mandaram-me uma carta dizendo que o homem trabalhou lá, os anos que trabalhou e o que é que fazia, essa coisa toda, e aí eu consegui pôr aquela família numa casa. E para mim aquilo foi uma coisa importante, porque ajudei muitas vezes a pessoas a fazer isso. Hoje, já os filhos já estão mais acostumados com o estilo mais moderno e já não precisam daquela ajuda como naquele tempo eles precisavam. Eu costumo dizer, eu não sou o maior, não sou o melhor, mas sou diferente. Porque a minha maneira de trabalhar é diferente de qualquer outro. E às vezes eu costumo dizer também, o que trabalha para mim pode não trabalhar para ti, mas essa é da maneira que eu faço. Eu costumava chamar para a companhia do gás, para a companhia do elétrico, para me dar as contas para o nome deles. Às vezes as pessoas não tinham crédito. Eu ia, onde é que tu tens o seguro de carro? Está aqui. Ia àquela companhia buscar uma carta que me pagava os belos. Ou ia à casa da mobília buscar uma carta que ele pagava as contas lá das mobílias, para estabelecer crédito. E não era qualquer motivo que queria fazer e talvez nem sequer tinha a ideia de o fazer, não é? E por isso é que eu penso que eu consegui
sobreviver 51 anos. Portanto, mais do que procurar casa, também assistia a toda a família em diferentes aspectos para conseguir alcançar esse objetivo de compra de casa. E para mim aquilo esse foi era um momento mais marcante da sua carreira? Foram os momentos mais marcantes? Porque eu via que aquelas pessoas precisavam. Não era qualquer pessoa que queria alugar uma casa com um casal com 6 filhos ou 7 filhos. Não era muito fácil de encontrar. E quando eu conseguia pôr essas pessoas numa propriedade, para mim era um orgulho, porque consegui fazer uma coisa que eles não esperavam. Houve uma venda extraordinária na sua carreira, portanto sei que com certeza já vendeu muitas casas, muitos negócios, mas houve aquela venda que mesmo o impactou. Não só em termos de dinheiro, porque tem vendas melhores do que outras, não é? Mas que mesmo tenha dito, uau, soube-me bem fazer este negócio. Ou estar envolvido neste negócio. Quer dizer, eles todos, para mim, eles todos são importantes, não é? Mas eu costumo também dizer muitas vezes, quando é fácil, quando o mercado está bom, qualquer um pode vender uma propriedade. Mas quando as coisas estão um bocadinho apertadas, são os que são bons que podem sobreviver. Eu lembro-me quando eu principiei, um senhor que já estava a vender casas há uns anos, que também era real estate, e ele disse-me, a melhor coisa que pode acontecer neste mercado é uma crise. Eu fiquei com ele, é uma crise, porquê? Ele disse, porque os que são bons vão sobreviver, os que não prestam vão para o McDonald's, Felipe Hamburgers. E já agora, porque nós estamos a falar em bons, na sua opinião, o que é ser um bom agente imobiliário? Em primeiro lugar, ser honesto. Segundo, eu não sou daquelas pessoas que vou dizer aquilo que tu queres ouvir, porque eu sei o que é que queres ouvir, mas eu não sou dessas pessoas que vou lá e vou dizer assim, eu vou-te vender essa casa numa semana, eu vou-te vender num dia, eu vou-te vender em 2 dias. Não. Eu vou experimentar, vou fazer o mais possível. E eu penso que, ao longo dos anos, tem provado que, em primeiro lugar, a gente não pode contentar todos. Mas eu penso que, ao longo desses anos todos, que tem provado que tem dado resultado a minha maneira de fazer, a minha maneira de ser. O que é que, para quem quer começar neste ramo, qual é o conselho que daria? Vamos supor que alguém que nos está a ver neste preciso momento esteja a ponderar a tirar a licença para se tornar um agente imobiliário. Qual é o conselho que como eu disse, em primeiro lugar é ser honesto para as pessoas, ter aquela consciência que eu não estou aqui para, para ir só na maré das coisas boas. Estou aqui para aquilo que for e vier. E eu penso que a honestidade da pessoa, às vezes talvez não, costuma-se dizer, the truth goes a long way, mas às vezes ninguém quer ouvir a verdade. Isto já se passou muitas vezes por mim, especialmente aqui há uns anos para trás, quando o mercado estava meio maluco, que toda a gente podia ter uma mortgage, e eu chegava ao banco, tu trabalhas, quanto é que tu ganhas? Ganhas tanto, podes ter uma mortgage. E muitos deles fizeram a asneira de comprar sem poder. Sim. Quando as coisas mudaram, muitos deles, infelizmente, perderam as suas casas. E tive vários casos em que as pessoas vinham falar comigo e eu dizia, eu penso que não é boa ideia tu comprares essa casa porque vais pagar tanto por mês. E ele dizia, mas o banco diz que eu posso fazer. Eu disse, está bem, mas se chegares ali à ponte de Fall River e eu disser, ponte aqui abaixo que vais sobreviver, lá tu vais-te atirar da ponta abaixo? Não. Eu disse, então, o banco está a dizer que podes fazer, mas tu que sabes se podes ou não. E muitos aceitaram o meu conselho e alguns não aceitaram. Mas quando o mercado mudou e eles estavam de pernas para o ar, como costuma-se dizer, chamaram para mim para ver o que é que eu podia fazer para lhes ajudar. E eu consegui muitas vezes a fazer o que eles chamam o short sale. E aquilo dava muito trabalho para fazer, havia muitos que levavam dinheiro para fazer o trabalho, mas eu fiz sempre tudo de graça, só fazia se conseguia a transição. Portanto,
vai novamente, penso que a honestidade da pessoa e dizer às pessoas exatamente o que é que se está a passar, que talvez pode não servir naquela ocasião, mas talvez mais tarde eles venham a pensar que tu tinhas razão naquilo que tu disseste. Muitos podem te chamar e dizer agradeço e outros não fazem caso. Mas, às vezes fica difícil, não é? Quando é um elogio, custa-se mais a alguém a chamar para elogiar, mais a criticar, não é? É sempre a coisa mais fácil de fazer, a criticar. É verdade. A Mateus Realty, o que é que significa esta marca para si? Well, para principiar é o meu nome. Portanto, significa muito, não é? Exatamente. E às vezes, quando eu tinha... Já tive um ponto, eu já tive lá 7 ou 8 agentes, mas nunca me interessei muito em fazer o franchise e essa coisa toda. Conseguia sempre manter o meu nome e torna-se um bocado difícil porque tudo quanto eles fizeram, bem ou mal, vai refletir no meu nome. Mas para mim é uma honra, porque especialmente agora, quando o meu filho também está envolvido e espero que vai conseguir e dar continuidade ao legado. Exatamente. Não é? Porque está a falar do seu nome, os seus pais, portanto, tiveram a oportunidade de testemunhar o seu sucesso? Sim, infelizmente já os dois já faleceram, mas tiveram ainda uns anos onde puderam, e até por acaso vendi a casa deles quando eles foram para trás para os Açores. Sim. Portanto, eles viveram cá e depois voltaram. Tiveram cá, voltaram e depois voltaram novamente. Quase sempre acontece isso, não é? Com as novas tecnologias, como é que tem transformado o seu trabalho? Well, é como tudo na vida, há bom e há ruim. Muitas vezes é muito bom ter a tecnologia, outras vezes não é muito bom. Especialmente se as pessoas não sabem como é que se trabalha ou como é que trabalha essas coisas. Eu vou dar um exemplo. Quando eu principiei, não havia computadores, não havia cell phones, não havia nada disso. E todas as semanas recebíamos um livro, tinha as fotografias das casas que estavam à venda, e chegava ao fim do mês, vinha um outro que fazia juntava aquelas semanas todas, e no fim do ano vinha o outro. Até por acaso ainda tem lá alguns, porque ainda vou vender aquilo no eBay. Porque já não acontece, não é? E outra coisa também é que hoje em dia essa geração nova, tudo depende do telemóveis, é tudo no computadores e essa coisa toda. Quando eu principiei, as únicas pessoas que sabiam que a casa estava à venda era o real estate, o dono da casa, e se tivesse um sinal à porta. Hoje todo mundo sabe que a casa está à venda. E isso facilita ou prejudica? Facilita num sentido, mas tem outro sentido também, que eles vão lá, querem informação naquela casa, fazem o clique e automaticamente tem 5 ou 6 agentes que vão responder àquele clique, embora que aquela casa não seja daquela companhia. E às vezes já tive casos onde eu cheguei para mostrar uma propriedade e tinham lá 3 agentes. E eu disse, mas 3, tudo ao mesmo tempo. Não. Mas os 3 estavam a trabalhar com um comprador só, porque eles não explicam como é que as coisas trabalham. E o que acontece é, chega lá um comprador com 3 agentes. O comprador nem sequer sabe com quem é que está a trabalhar. Foi tudo ao mesmo tempo. Portanto, neste aspecto, eu penso que não é boa ideia. Mas é da maneira que as coisas são hoje. Naquele tempo, a gente punha um sinal lá à porta, a pessoa passava, via, chamava. Como é que quer dizer? Estou à procura da palavra. Era uma outra maneira de trabalhar, onde era mais personal. Agora é tudo por meio de computadores, eles nem sequer sabem com quem é que está a falar. Portanto, o serviço antigamente era mais personalizado, exatamente, de um para um, e havia mais criava-se mais uma relação. Exatamente. Com certeza, em 51 anos também testemunhou muitas oscilações no mercado de casas, não é? De venda de propriedades.
Pode dizer quais foram os momentos mais difíceis para o setor? Não necessariamente para a Mateus Realty, mas para o setor no seu todo. Infelizmente, quando houve o mais recente foi em 2008, houve uma recessão e os preços das casas desceram e infelizmente para muitos as casas, eles costuma-se dizer upside down. Eles estavam a dever mais do que a casa valia. Agora, se a pessoa não está numa situação que tem que vender, é como a mesma coisa do stock market. Se não tens que tirar o dinheiro, deixa correr. Porque atrás do mal vem o bem. E esperamos. Mas, às vezes, há situações onde a pessoa tem que vender e se está a dever mais do que a casa vale, torna-se um bocado difícil, não só para a pessoa que está a vender, mas também para a pessoa que está tentando vendê-la. Porque, na minha opinião, a gente sempre quer fazer o trabalho melhor que pode. Que o cliente fique feliz e não no sentido inverso, não é? Exatamente. E que não esteja forçado a vender, porque, especialmente quando as pessoas chamavam já, infelizmente, eu perdi o meu trabalho, eu não posso continuar com a casa, e essa coisa. Aí, embora que veja aquela oportunidade de ganhar alguma coisa, mas fico um bocado comovido, não é? Sim, sim. Eu costumo dizer, não tenho coração, mas tenho consciência. Essa é boa, gostei. Aí torna-se um bocado difícil para mim. Mas quando as pessoas chamam e dizem, pá, tu vendeste-me uma casa há 20 anos e eu queria ter uma casa maior e coisa assim, sinto-me feliz nesta ocasião porque a pessoa está contente. Compreende? Como é que costuma, customer satisfaction. A pessoa, quando está satisfeito, 90% das vezes volta. Eu tenho clientes... E faz referências também, exatamente. Não é? Eu tenho clientes agora que já estão a vender casa aos netos. Sim. Comecei com o avô, comecei com o pai e agora estou com os netos. Até por acaso eu tenho uma escritura para passar amanhã. Eu vendi esta casa a essa senhora há 20 anos já. Sim, e ela agora está a vender novamente consigo. Normalmente, portanto, estabelece uma relação, não é? Exatamente. E estabelece mais a relação pelo caso que aquilo foi uma coisa mais personalizado naquele tempo do que agora, como que acabei de dizer. Hoje em dia, a maior parte dos compradores nem sequer conhecem quem é o vendedor, nem sequer conhecem quem é o realtor que eles estão a trabalhar. Os real estate, até às vezes o meu filho costuma dizer, tu vais para todas as escrituras que tu passas. E diz, mas não tens o comprador, quem tem o comprador é o outro realtor, mas eu tenho o vendedor. E desde essa coisa do Covid, eles começaram a fazer os dois separados. Normalmente, e o comprador e o vendedor estavam tudo sentado à mesma mesa, o advogado fazia os papéis todos, estava tudo ok. Hoje em dia, eles nem sequer aparecem. Os realtors nem sequer aparecem. Isso é uma coisa mais... artificial, não é? Exatamente. Depois de 51 anos, continua ainda no exercício das suas funções profissionais, gosta de ir às escrituras pessoalmente. O que é que o move? Eu penso que é aquele bichinho do negócio, sabe? Yeah. E ainda hoje, por isso, 5 horas da manhã, eu tenho um escritório em casa, estou a preparar a minha papelada. Eu costumo dizer, eu uso vários chapéus por causa disso que eu não tenho cabelo, sabe? Perdi o cabelo, eu faço contabilidade, eu faço o meu... Porque se eu fazer, não vale a pena estar a dar outra pessoa para fazer, não é? Sim. E faço a minha contabilidade de manhã e se tenho algum apontamento cedo, saio mais cedo, se não tenho... Mas ainda ontem estive no escritório até às 8 horas da noite. Sente-se feliz, sente-se vivo. Às vezes o Jorge Moraes costuma dizer, eu passei lá no escritório, eram 9 horas e ainda tinha a luz acesa. Mas eu gosto. Porque gosta daquilo que faz. Eu gosto daquilo que faço e tenho visto os resultados, não é? Porque também se fosse uma coisa que eu tivesse a fazer isso e não tivesse dando resultado, também já tinha deixado. Com certeza. Para fecharmos aqui nesta nossa conversa, como gostaria de ser lembrado pelos seus clientes e colegas?
O trabalho que eu fiz. Pode Uma ser boa bom, disposição, não é? pode ser bom, pode ser ruim. Considera-se uma pessoa brincalhona? Às vezes. Às vezes. Eu costumo dizer, eu não me importo que falam de mim, logo que seja bem ou mal. Mas que falam? Mas que falam, é só. E às vezes, se algum tem alguma coisa para me dizer, eu preferia que pegasse no telefone e chamasse e dissesse, pai, fizeste isto mal feito, aquilo mal, para eu me poder defender. E também poder corrigir, não é? Se for uma exatamente. crítica Porque construtiva. às vezes eu, já aconteceu, não é para levar muito tempo, mas já aconteceu, chegar um dos meus agentes, que tem lá uma senhora que já está lá desde 1991, e além dela é eu e o meu filho. Nunca quis ter assim uma coisa grande, manter num ponto onde eu pudesse controlar. Mas às vezes ela chegava lá e dizia, eu te mostrei uma casa a fulano, e ele disse isso de ti ou aquilo. E se era uma coisa que eu achava que não estava direito, eu ia à casa do cliente, batia à porta, e dizia, tens algum problema comigo? Eles ficavam sem saber o que é que haviam de fazer, mas se tens algum problema, diz. Com certeza. É da única maneira que eu posso corrigir. Exato. É com frontalidade que as coisas acontecem e que mudam, não é? Eu não preciso andar de cara tapada. Uma mensagem para lá para casa, para os seus clientes, para os seus futuros clientes e para todos aqueles que estão a ver esta nossa conversa aqui no Portuguese Channel. Como eu disse no princípio, em primeiro lugar eu quero agradecer a todos que têm preferido a minha companhia na compra e venda de propriedades e espero que continuem. E se há algum que tem alguma coisa contra ou bem para dizer, é só pegar no telefone e chamar, porque é a única maneira que eu posso corrigir. Sr. Mateus, muito obrigada por esta conversa, por ter vindo aqui aos estúdios do Portuguese Channel. Votos de muita saúde e muito sucesso. Obrigado e por si também, e agradeço novamente o convite. Muito gosto. Ok. Da minha parte foi um gosto de estar com vocês mais uma vez nesta conversa aqui no vosso da Portuguese Channel. Boa noite.